Vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero, mais uma vez, antes da mensagem, fique registrado, agradecer a Deus pelo retorno da nossa pastora. Passou aí uma semana, 2 semanas difíceis, ficou internada com arritmia, mas graças a Deus está bem, saudável, tratada e declarando a cura em nome de Jesus. Uma arritmia que está no início, ainda há aí um tratamento para a cura, e nós cremos nesse milagre, nós cremos nessa cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora, está sendo bem cuidada, pastora? Onde a pastora está? Está gostando lá? Que bom, graças a Deus por isso. Deus ouviu minhas orações, amém, Senhor? Aleluia. Graças a Deus. Todo mundo vai lá, cuida, pastora. Depois a conta chega, hein, pastora? É serviço de Uber, de cozinheiro, de chofer. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Amanhã a pastora tem a revisão, vai ser amanhã, dia 29, a 1h da tarde, vai fazer a revisão para poder dali seguir com o tratamento. E em nome de Jesus vamos orar para ter alta plena, em nome do Senhor. Pois bem, vamos ouvir a voz de Deus, são 10h10. Vamos falar sobre a voz que prepara o caminho. João fala sobre um clamor, a mensagem dele é um clamor urgente por arrependimento genuíno e a manifestação prática da vida em Cristo. Se pudéssemos resumir mais ainda do que uma ideia central da mensagem de João, esse é o resumo principal. Então, Lucas capítulo 3, vamos ler os versículos 2 a 6. O texto todo desta manhã vai de 1 a 20, mas agora vamos ler 2 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Amado, eu quero notar isso aqui, esse contraste precisa ser notado já agora. Lucas escreve, o sumo sacerdote é Anás e Caifás, mas a palavra de Deus não veio a eles. A palavra de Deus não veio a Anás e Caifás no cume do sinédrio, lá no templo, onde quer que seja. Veio a João lá no deserto. Você prefere ter um sumo sacerdote sem a palavra de Deus, ou um profeta lá do deserto com a palavra de Deus? É isso que Lucas está escrevendo. E aí ele diz, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ou vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os cabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Que palavra maravilhosa, que coisa maravilhosa. Que esta palavra abençoe ricamente a tua vida espiritual. Que você possa, ao final desta mensagem, voltar para o teu lar edificado, crescido da graça de Deus. Oremos ao Senhor. Paizinho querido e amado, como nós amamos a tua palavra, Senhor. Como nós amamos a tua palavra, meu Deus. Ela é rica para a nossa vida, é rica de esperança, é rica de poder. A tua palavra é rica de transformação, ela é rica de salvação, Deus.
Somente por meio da tua palavra, um morto pode voltar à vida. Até mesmo aqueles ossos secos que eram o povo de Israel, disse o profeta: ouvi a palavra de Deus. Diz que de repente um barulho de osso batendo ao osso, e aquele vale se transformou num exército. Ó Senhor, nós temos visto cada uma das tuas profecias serem cumpridas ao longo da história. E aqui o texto nos fala de mais uma cumprida. Foi uma voz, foi uma palavra. Palavra esta que pelo registro sagrado continua e jamais vai passar, jamais. Ela nos leva ao arrependimento genuíno. Ela nos leva a uma vida em Cristo, transformada genuinamente. Ó Deus, que cada vida que ouve esta mensagem, presencial e pela internet, seja impactada, seja edificada, seja mais e mais transformada de glória em glória, a imagem e a semelhança de Cristo. Nos dê em Cristo robustez, força, o poder, este mesmo poder que levanta um homem no deserto contra todo um sistema e o faz ser uma voz peculiar de Deus nesta terra. Nós oramos por esta verdade, assim rogamos em o nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, e a igreja amada, povo santo, povo eleito, mais do que vencedor, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, amados irmãos. Obrigado, pastora querida. Louvado seja Deus. Família amada, igreja de Cristo Jesus, povo santo de Deus, e também os irmãos queridos e amados que estão acompanhando esta live, acompanhando este culto pela internet da igreja. Nós estamos diante do trecho bíblico que nos propomos a estudar hoje, versículos de 1 a 20 do capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Estamos diante do silêncio profético, que se estendia já por 400 anos. Ou seja, era um período de muitas atividades, mas era um período de silêncio profético, de palavra. Um período marcado por opressão política. O povo vivia sob o poder dos Césares, dos Herodes. Havia alguns estudiosos, entre mais de 50% ou 60% da população debaixo de escravidão. Muita corrupção e decadência, inclusive religiosa e hipocrisia moral. Você se lembra de alguns textos em que Jesus combate a hipocrisia religiosa e moral, quando ele diz: jeitosamente vocês rejeitam o mandamento. Jeitosamente vocês colocam sobre as pessoas um jugo pesado e nem com o dedo vocês querem movê-lo. Ou seja, havia uma hipocrisia religiosa, uma hipocrisia moral. Esse foi tema da carta de Paulo. Quando você lembra, estudamos no capítulo 2, quando ele diz, especialmente aqueles que guardavam a lei, diz: olha, vocês, na verdade, vocês usam a régua da lei para julgar e para determinar que os gentios são pecadores, mas na verdade vocês não praticam isso. E entendem que vocês estão fora de um julgamento pelo fato de serem filhos de Abraão. Hipócritas, Paulo chamou. Ou seja, havia decadência em todos os campos da sociedade. Por isso havia um silêncio profético. Amados, não é mera coincidência o que nós vivemos nos dias de hoje. Hipocrisias,
a política no mundo, as bandeiras que são levantadas. É verdade. Esses dias eu estava vendo, ontem eu estava vendo, olha, nem recomendo que você veja. Nem recomendo que você veja. Não vai te acrescentar. Mas eu estava vendo o QR Code que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou, com galerias de fotos e vídeos dos atentados terroristas do grupo terrorista Hamas do 7 de outubro. Mas não vale nem a pena assistir aquilo ali. Nem falar aqui. São cenas chocantes, horripilantes. E nós vemos em todo mundo gente levantando essa bandeira. Gente dizendo, está certo, é isso mesmo, tem que fazer mesmo. Então, amados, nesse deserto espiritual, você pode pegar uma ideia do que o povo vivia aqui com isso. É nesse deserto espiritual que Deus decide intervir. Deus levanta um profeta como uma voz singular, o conhecido ou tratado como último profeta da antiga aliança. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento, da antiga aliança. E há várias razões para isso. Eu vou numerar pelo menos 3 aqui. Primeiro, porque ele foi o precursor de Jesus. E Jesus quem foi? Foi aquele que trouxe a nova aliança. Então, até Jesus não tinha nova aliança. E ele se levanta como um profeta para apontar e dizer, opa, está ali a nova aliança. Então, ele foi um profeta ainda da antiga aliança, e esse foi o seu papel, preparar o caminho para o Messias predito pelos profetas anteriores. Então, João foi uma ponte entre a era das promessas e a era do seu cumprimento. Se você quiser ter uma profundidade sobre o que é a era das promessas, a era da sombra e a era do cumprimento, você leia o livro de Hebreus. O livro aos Hebreus vai te mostrar o que era a sombra e o que são os bens já realizados. Por que nós não precisamos de óleo sobre a cabeça? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, amado irmão. Então, nós temos bens realizados. O nosso corpo hoje é templo do Espírito Santo. O Espírito não mais se manifesta e depois sai da tua vida. Ele fez morada dentro de nós. Deus habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então era isso que João estava apontando, amado. Estava dizendo que chegou o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Tudo que os profetas declararam, tudo que foi profetizado, toda a esperança pela qual os israelitas viveram, estava ali, diante deles, na pessoa, vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E pegando lá uma mensagem de Davi, eu posso declarar esta manhã que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Há bens realizados sobre a nossa vida, amados. Então isto é maravilhoso. Compreender que na graça de Deus há uma presença real, há uma habitação, há bens espirituais. Paulo, usando a linguagem aos Efésios, ele diz: Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amado, sobre a tua cabeça há bênçãos de Deus em nome de Jesus. Por isso, não aceite maldições sobre a tua vida. Nós, obviamente, respeitamos as pessoas. Às vezes a pessoa passa, tem um medo de ver um frango, tem um medo de ver uma galinha, alguma coisa. Meu amado, se você é templo do Espírito Santo, obviamente nós não temos que ficar, você sabe, mas nós já fizemos aqui em trabalho de evangelismo. Eu lembro de uma irmã, agora me falha o nomezinho dela, uma senhorinha escurinha, bem magrinha, lá, ela morava em Copacabana, na Prado Júnior. Ela morava num apartamentinho. Amados, deve ter sido mãe de santo alguma coisa. Pastor, eu preciso que o amado irmão vá lá na minha casa, porque tem um monte de coisa lá, eu não tenho ainda muita coragem para tirar aquilo lá. E nós fomos lá com
3 sacos pretos e botou aquilo tudo, jogou fora, e aquela irmã disse: fui liberta pelo sangue de Cristo Jesus. Então, amado, eu declaro que o Messias chegou na tua vida, você está liberto de todo mal, em nome do Senhor. Então, João, profeta do Último Testamento, o último, por quê? Porque ali foi o fim da lei dos profetas. O próprio Senhor Jesus disse isso, veja, em Lucas 16, ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram até quem? Até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Graças a Deus você entrou nesse Evangelho do Reino de Deus. Você está debaixo da graça de Deus, amado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso nós somos uma nova criatura através de Cristo Jesus. E João estava dizendo isso, olha, e Jesus estava dizendo isso a respeito de João: olha, a lei e os profetas vigoraram até João. Por isso, a partir de João, o modelo de profecia mudou. Agora não é mais semelhante a um profetismo como havia do 8º século antes de Cristo, não é mais como havia, o modelo de profecia mudou. Obviamente Deus pode falar e Deus pode se revelar da forma que Ele quiser, mas a principal profecia e revelação é por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo, é a palavra profética que transforma a tua vida e a minha vida, amado. E eu sei em quem tenho crido para declarar que a palavra desta profecia não voltará vazia sobre a vida da igreja. Jamais! Quantos homens na história batalharam contra a Bíblia? Quantos homens na história lutaram para tentar acabar com esse livro? Queimaram milhões de Bíblias na noite das bruxas. Graças a Deus, a palavra de Deus permanece viva, eficaz, poderosa. Foi a palavra de Deus responsável pela alfabetização de diversas nações, diversas línguas, e a libertação e a fundação do Ocidente para a glória do Senhor. A democracia, como nós a conhecemos hoje, deve em sua maior parte aos judeus, cristãos e à palavra de Deus que foi difundida por todo o Ocidente. Claro que temos raízes da filosofia grega e raízes das leis romanas, mas a palavra de Deus é base, amado, para tudo isso. Então, graças a Deus, porque a voz profética alcançou a nossa vida, amados. Nós não estamos debaixo de uma palavra de sorte ou azar, nós não estamos debaixo de uma palavra de religiosidade ou qualquer coisa, estamos debaixo de uma palavra que é viva, poderosa e se cumpre no tempo e na história, e sempre se cumpriu, e vai continuar se cumprindo. Então, Jesus estava dando testemunho: olha, esse homem aqui é o último, porque a lei vigorou até ele. Então, João, precursor de Jesus, João, a lei vigorou até ele, os profetas. João trouxe o anúncio de um reino iminente. Ou seja, os profetas apontavam para um futuro Messias. Sempre o povo de Israel esperou os Messias. Você veja que até hoje, aqueles que não entenderam que Jesus é o Messias, esperam o Messias até hoje. O Messias vai se revelar, o Messias vai se revelar. Mas eu vou orar, e você ora comigo, amado, que Deus resgate o remanescente no meio do povo judeu, e que eles possam reconhecer e entender que Jesus Cristo, Yehoshua HaMashiach, Ele é o Messias de Deus, Ele é o profeta salvador, Ele é Deus, para o louvor da glória do nome de Jesus. Então, os profetas anunciaram isso, apontavam para o Messias, mas veja o privilégio e a bênção que João Batista pôde não apenas profetizar um futuro que via, ele pôde dizer, apresentando tete a tete o Messias. Veja em João 1, 29 a 34, o que a palavra diz. Diz que no dia seguinte, viu João a Jesus, ou seja, era a antiga aliança vendo a nova aliança, era o último profeta vendo o Messias de Deus.
toda a expectativa daquele povo, toda a esperança daquele povo estava ali diante dos olhos de Jesus. Por isso você pode entender o cântico de Simeão. Nunc dimittis, agora os meus olhos viram a salvação, já pode me levar em paz. Aqui João estava vendo Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. E olha que João é pelo menos 6 meses mais velho, mas já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Olha aí a presença da Trindade. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso, amado. Olha, o único que pode batizar com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. O máximo que nós podemos fazer é cumprir o que João estava prefigurando, o batismo cristão que toda a história da igreja pratica, Atos dos Apóstolos, Paulo praticou e todos praticaram. É o máximo que nós podemos fazer, mas quem batiza com o Espírito Santo com fogo é o Senhor Jesus Cristo. E se você já foi batizado, digam glória a Deus por isso, amado. Você é templo do Espírito Santo. Pois de fato eu vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Santo é o nome do Senhor. Amados, às vezes as pessoas não entendem quando eu digo assim: gente, nós temos que ter aula de cristianismo nas escolas. Ah, mas se tiver aula de cristianismo nas escolas, tem que botar aula de todas as religiões. Não, não tem. Porque nós temos que ser fiéis à história. E você sabe o que a história diz? O quê? Hoje é que dia? Dia 28 de que mês? De setembro de que ano? 2025 o quê? Depois de Cristo. 2025 depois de Cristo. O dia que o Filho de Deus pisou nessa terra, Ele mudou a história do mundo. Ele mudou a história da humanidade. Depois você faz uma pesquisa e veja os nomes dos cristãos, cristianismo, que mudou a história do mundo, seja na filosofia, seja na arte, seja mesmo dentro dos pensamentos, depois do iluminismo, nas reformas francesas, inglesas. O cristianismo mudou a configuração do mundo. Se hoje a ciência chegou onde chegou, a economia, a administração, as grandes universidades do mundo foram fundadas por judeus e até cristãos, amados, se deve ao cristianismo, ao pensamento judaico-cristão. Então precisamos dizer que Jesus Cristo, como João disse, é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que transforma a história tanto do pecador como de uma sociedade e de uma família. Ele pode mudar a tua vida que está ouvindo esta mensagem hoje. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista vem com um símbolo de arrependimento e assim a preparação para o reino de Deus. O rito de transição que prefigurou o batismo cristão. Aí vem a pessoa e diz: ah não, o batismo é da lei. Por que o batismo é da lei? Moisés batizava. Aquilo ali foi uma prefiguração. Um evento de 30 e poucos anos que João Batista tinha, uma prefiguração do que todos os apóstolos entenderam que deveria de ser praticado como um símbolo, assim como a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor quer dizer que você só tem comunhão com Deus quando você ceia? Não. Você tem comunhão com Deus todos os dias. E a ceia do Senhor é o símbolo disso. O batismo nada mais é do que uma vez só que você deve ser praticado, o símbolo daquilo que já ocorreu na tua vida. Você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus.
Diga aí um glória a Deus, um amém por isso. Você lembra quando Pedro disse assim: será que eu posso negar a água, quando o evangelho estava chegando aos gentios e a igreja de Jerusalém queria controlar? Opa, eu quero saber tudo, dá um relatório aí. Não, como é que você vai batizar o povo gentio? Olha, é isso aí, peraí. E aí Pedro chegou lá e disse: será que eu posso negar a água àqueles a quem Deus já deu o Espírito Santo? Eu não posso negar. Se Deus já deu o Espírito Santo, vem, meu irmão. Você creu? Então venha, vamos lá. Vamos testemunhar isso publicamente como um ato de comunhão do que Deus fez na tua vida, porque Jesus Cristo batizou com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja. Então, João Batista pré-anunciou, prefigurou. Assim, ele encerra uma linha profética que olhava para a vinda do Messias e, ao mesmo tempo, aponta diretamente para a nova aliança, sendo ele a voz que clama e que prepara um caminho no deserto. Amado, há um estudo de teologia em cima do deserto. E eu quero declarar aqui nesta igreja que ninguém tenha medo do deserto. Não tenha medo. Eu posso lhe dizer, e você que conhece o nosso ministério já há 2 décadas, você sabe que nós temos passado um período desértico na igreja, não é verdade? Nós já tivemos cultos na igreja com quase 200 irmãos reunidos, quase 300 irmãos em ficha cadastrais, um período desértico, mas é num período desértico que Deus tem feito grandes obras em nossa vida. Nesse período desértico, Deus já nos deu uma catedral em nome de Jesus. Nesse período desértico, você não imagina a estrutura que Deus tem feito. Foi de 2017 para cá que toda a teologia do nosso ministério foi reajustada, quando o pastor da igreja teve coragem, depois de sei lá quantos anos, 2002, depois de 15 anos de ministério pastoral ordenado, tive coragem de sentar de novo num banco de seminarista, como aluno, para aprender, e foi a melhor coisa, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida ministerial. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, amado, eu não sei quais foram as bênçãos maiores que nós temos vivido nesse período desértico. Ora, se todo deserto for assim, Senhor, não tenhas problema em permitir mais desertos, porque eu sei que Deus estará presente em todos eles em nossa vida. E eu quero declarar, amado, a força de Deus na tua vida. Não tenhas medo, porque no meio de um silêncio desértico, Deus mudou a estrutura daquela nação. Quando todos estavam esperando que Anás e Caifás, você veja que Anás e Caifás já era modelo, já era sinal da decadência religiosa. Por quê? Porque Israel sempre teve um sumo sacerdote. Por que 2 sumos sacerdotes? Porque Anás, que era o sumo sacerdote, foi excluído. Por quê? Pelo poder romano. O poder político e o poder humano excluindo a autoridade de Deus, para colocar quem eles confiavam, que era Caifás. Caifás é o nosso X9, Caifás é o nosso homem, tira Anás, bota Caifás. E aí havia decadência, mas tanto que o povo de Israel mesmo continuava reconhecendo Anás. Quando você vai ler em Atos dos Apóstolos, em outras passagens do Evangelho, Anás é chamado de sumo sacerdote. Está no registro sagrado. Mas era decadência, porque o povo romano, o Império Romano estava mandando dentro da igreja. E, amado, a estrutura eclesiástica é uma outra administração. Ela tem que ser dada pelo Espírito Santo de Deus. Como Deus deu a Bezalel, um homem que não tinha condições, não tinha capacidade, Deus lhe encheu de espírito de entendimento para ele ser artesão e montar o tabernáculo. Eu declaro que esse poder do Espírito Santo vindo do Messias, Jesus Cristo, encha a nossa vida, encha a nosso ser no tempo de deserto, para que nós sejamos instrumento vivo nas mãos do Senhor, amado. Eu declaro que tu sejas uma bênção na tua casa, amado. Pastor, estamos num período desértico, tu és a bênção, a voz profética na tua casa. Pastor, o meu trabalho está um deserto, tu és uma bênção e uma voz profética no teu trabalho. Então, é assim que nós testemunhamos o despontar de uma nova esperança
em um cenário de profunda escravidão e escuridão, hipocrisia moral, hipocrisia religiosa, opressão econômica, opressão política pelo governo. Havia problema de todo lado, religiosamente, a voz profética estava em silêncio. É nesse período que nós vemos o despontar de uma nova esperança, o despontar de uma voz profética que ecoa pelo meio do deserto como um clamor que rompe com a complacência ao pecado e com a desesperança de uma nação. O povo estava complacente com o pecado. De novo, foi por isso que Paulo repreendeu, escreveu uma carta no capítulo 2, opa, a complacência de vocês com o pecado. Depois no capítulo 6, permaneceremos nós no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Então João vem romper com esta complacência, romper com a desesperança, não sussurrando, mas com um brado, com uma mensagem de urgência, uma mensagem de transformação e com lições atemporais que vêm esta manhã de domingo para desafiar a nossa vida, assim como a desafiou ao seu coro naquela época. A mensagem de João é desafiadora. E se você está preparado, meu amado, aperte o teu cinto aí, porque em nome de Jesus nós vamos voar como águia em Cristo Jesus. Então o trecho do capítulo 3, versículos 1 a 20, sublinha o ministério deste profeta. Neste contexto de total decadência política e religiosa, após um longo período de silêncio profético, cumprindo profecias de Isaías, João era o cumprimento de uma profecia. Está aí um dos motivos que Jesus disse, olha, não tem outro modo que esse homem até esse momento. Ele era uma voz singular e peculiar, cumprindo profecias, levando o batismo de arrependimento e o chamado à transformação, preparando o povo para o Messias, Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo. João capítulo 3, versículos 22 a 30. Vamos fazer essa leitura, porque ela é importante, está dentro do tema. E diz assim, depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Você vê, Jesus em mãos, mas não, os discípulos de Jesus todos batizavam. Aqui o texto coloca, estava batizando. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João, eles disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. E ele diz, esta alegria já se cumpriu em mim. Agora olha o versículo 30. Ele diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, amado, João Batista está dizendo assim, que Jesus Cristo e a sua mensagem cresça. É para isso que eu estou aqui. Amado, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus para que o evangelho cresça na tua vida, para que a pessoa de Cristo cresça na tua vida, para que você seja formado nos valores, na perfeita varonilidade, na medida, na estatura de Cristo. E quando as pessoas olharem para você, vão dizer assim, olha, quem é você? Eu sou um precursor. Se eu vou olhar para você, quem é você? Eu sou um embaixador de Cristo nesta terra. Ou seja, amado, o que Deus fez por intermédio de João, um profeta, ainda como sendo o último representante do Antigo Testamento, Deus pode fazer grandemente pelo seu povo. Deus pode fazer por cada um de nós. Deus pode usar a minha vida e a tua vida para levar pessoas a Cristo.
Estados Unidos está vivendo um grande reavivamento nesses dias, depois da morte daquele pregador Charlie Kirk, um grande reavivamento, pessoas, famílias, multidões, milhares de pessoas sendo levadas a Jesus. Eu creio, amados, que Deus está preparando no meio de um deserto que esse país está vivendo, no meio desse silêncio profético, desse deserto de todo tipo que o Brasil tem vivido, Deus está preparando um tempo de um grande avivamento para esta nação. Nós veremos milhares e milhões de pessoas rendidas a Cristo Jesus. João, aquele que estava contigo da além do Vale do Jordão, está batizando, tem muita gente indo a ele. João, e aí, o que acontece? É briga, disputa, é lá, é aqui, tem que vir. Não, filho, eu mesmo disse para vocês, eu sou apenas o precursor, convém que ele cresça e que eu diminua. Amado, aquele que não é contra mim, não é contra. Se você está aqui para pregar o evangelho, você quer fazer a obra de Deus, você quer levar Jesus, que a tua igreja cresça, que o teu ministério cresça, que você seja frutífero, seja bem-aventurado, em nome de Jesus. Às vezes tem pastores, tem outros irmãos que não compartilham nada de outro ministério, nada de outro irmão, porque é de outro pastor, porque só eu que sou a verdade. Eu não tenho esses problemas, jamais, porque eu sei que Deus tem muita gente boa falando a palavra dele neste mundo, e que Deus possa levantar muitos profetas, pregadores, gente de Deus nesse mundo, para nós ganharmos o Brasil para Cristo e dizermos como disse João, convém que Cristo cresça na nação brasileira, que cada família se renda aos pés do Senhor Jesus. Esse é o teu desejo, amado irmão, é isso que você deseja, amada irmã. Então que Deus nos use grandemente para esta nação. Oh Deus, sejamos aí pequenos profetas de Deus, como João Batista, para levar a palavra do Senhor. Então veja que Deus interviu de forma soberana em tempos críticos. Então Lucas registra no capítulo 3, versículos 1 e 2, vamos fazer a leitura, porque para Deus não tem nada difícil, amado. Capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Ou seja, não é por um acaso que Lucas está determinando quem é quem, porque havia muita opressão. Isso aqui é uma declaração teológica de Lucas. Ele está dizendo, por exemplo, assim, uma ideia, para você ter uma ideia. Imagina aí se o PCC tomasse o Brasil. Imagina aí se o Brasil virasse um país narcotraficante, o terror que seria, como é na Venezuela, um país narcotraficante. Imagina o terror que seria. Quem é que manda aqui? É o PCC. E olha aí o Comando Vermelho. Meu Deus, Deus livre essa nação em nome de Jesus. Então Lucas está fazendo uma declaração teológica. No meio de toda aquela criminalidade, no meio de toda aquela decadência, Deus estava intervindo. Amado, Deus pode fazer um milagre na minha, na tua vida e na nação brasileira em nome de Jesus. Pastor, eu acho que esta nação está perdida. Não pense desta forma. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí ele diz, olha agora a decadência religiosa, versículo 2, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, cadê Eliade? Me acompanha, filho. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, sendo a estrutura religiosa e o sistema religioso de um lado, Deus enviou exatamente para o outro lado, mostrando que quem estava no controle e quem tem a palavra é Deus. Eu fico com a palavra de Deus, amado. Diga eu também, eu fico com a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Onde é que está a palavra? É isso que eu quero. Mas pastor, está havendo um movimento ali do Anás e Caifás que está chamando muita gente porque o povo gosta disso mesmo. Tá bom, vai lá Anás e Caifás com a sua galera. Nós ficamos com a palavra de Deus no deserto.
Em toda a história bíblica, Deus permitiu que o seu povo passasse pelo deserto, pela provação, e dando a palavra de Deus. Isso, olha, é o grande clássico exemplo da materialidade, porque lá era a sombra do Antigo Testamento, foi o Deus enviar o maná no deserto. E aí agora na graça ele vem dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amado, que esta palavra levante os caídos, fortaleça aqueles que estão fracos, dê tino para a tua vida, porque com a palavra de Deus você nunca vai estar perdido. Com a palavra de Deus nunca você estará sem direção. Pastor, mas é um deserto que parece não tem fim. Deus está contigo aí nesse deserto. Então você está bem, amado, porque é melhor estar no deserto com Deus do que no oásis sem Deus. E se você tem a presença de Deus na tua vida, diga glória a Deus. Levante a tua mão e diga obrigado, Jesus, pela tua presença. A tua presença é doce, a tua presença é poderosa, a tua presença é fortalecedora. Deus, às vezes nós oramos tanto para o deserto passar, o deserto passar, o deserto passar, e esquecemos de dizer, Deus, vem comigo nesse deserto. Deus, obrigado pela tua presença comigo nesse deserto. Deus, obrigado porque tu és a coluna de fogo da noite, tu és a coluna de fumaça de dia, tu és a Deus presente em todos os momentos da minha vida. Eu não temerei. Diga isso, amado, eu não temerei, porque Deus está presente na minha vida. Vamos louvar ao Senhor, amado. Esta é a declaração teológica de Lucas. Ele põe ali exatamente o dia, a hora, o momento, o governo, para que a gente possa situar e dizer assim, opa, se Deus fez isso no meio do governo de Tibério César, dos Herodes, dos tetrarcas, aquela família que se comia viva, o que Deus não pode fazer na minha vida, na minha família, na minha história? O que Deus não pode fazer no Rio de Janeiro e no Brasil? Deus pode fazer grandes coisas, tudo, amado. Diga glória a Deus por isso. Então, essa descrição política religiosa é teologia viva. Porque sob qualquer opressão romana e sob qualquer corrupção interna de Anás e Caifás, de quem quer que seja, e no meio do silêncio profético, ninguém pôde impedir que a palavra de Deus viesse a João Batista. Você acha que alguém pode impedir a palavra de Deus de vir ao seu povo? Você acha que haverá algum deserto que poderá impedir a palavra de Deus de romper os desertos na tua vida? Jamais. O mais importante, amada ovelhinha, é que você esteja diante do Senhor. João Batista foi a dobradiça do Antigo para o Novo Testamento. Ele foi a dobradiça que abriu uma porta e chegou o Messias, e você já adentrou por essa porta. Jesus disse em Lucas 16:16, muitos se esforçam por entrar neste evangelho. Meu amado, pela graça de Deus você foi alcançado. Pela graça de Deus, a bênção de Deus está presente na tua vida. Pela graça de Deus, a voz profética alcançou o teu espírito, a alma. Já não estás morto em pecados e delitos. Já não estás sem esperança e sem Deus no mundo. A presença e a voz de Deus é real. Então, ovelhinha, mesmo nas circunstâncias mais adversas e nos períodos de maior apatia espiritual, eu declaro, Deus tem um plano para a tua vida e para a minha vida. Diga, eu recebo esta palavra. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a tua vida. Diga para o teu amadinho irmão, Deus tem um plano para a tua vida. Amado, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para a tua casa. Deus tem um plano com as tuas coisas. No meio da apatia, no meio desta guerra espiritual, no meio desses desentendimentos, no meio de tudo que você está vivendo, amado, o plano de Deus governa sobre tudo. Por isso tem aquele corinho, a voz de Deus faz nascer um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde haviam lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer. A
A voz de Deus faz brotar no meio do deserto. Oh, louvado seja o Senhor. Então, foi a intervenção divina em tempos críticos. Agora, houve um clamor genuíno por arrependimento, porque Deus levantou esse profeta no meio desse deserto para falar isso. Deus se manifestou para que as coisas não permanecessem naquela escuridão. Veja os versículos 3 a 9, diz a palavra do Senhor. E ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito, olha lá, olha como ele é um cumprimento de uma palavra, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. O que? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado. Pastor, tem muito desnível, tem muito buraco, tem muita pedra. Pastor, é muito problema. Todo vale será aterrado. Nivelados serão todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos existem? Sim, eles existem, mas eles serão retificados. E os escabrosos, o que vai acontecer? Aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou eu recebo esta palavra. Aí ele diz, versículo 7 a 9, dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. Olha que mensagem, amado. João não era brincadeira, não é brinquedo não, hein? Olha lá, dizia as multidões a serem batizadas, você é lindo, maravilhoso, você é tudo, você é uma bênção. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí ele não para aí, ele não para no alerta, ele continua. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não olha aí o que eles diziam. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Você sabe o que João está fazendo aqui? Ele está pegando uma palavra do aramaico, porque pedras e filhos são muito parecidas. Ele está fazendo um trocadilho dessa palavra, e está dizendo assim, olha aí, no meio das pedras, Deus pode suscitar filhos para Abraão. Não se coloquem debaixo de um pensamento que a tua etnia vai te salvar, porque só quem pode te salvar é o Messias Jesus Cristo. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada para onde? Para o fogo. Então, amado, a pregação de João Batista era dura, era confrontadora. Ela não buscava agradar, ela afrontava. Ela alertava os complacentes. Por quê? Porque ela alertava os complacentes. Eu lembro de um devocional do pastor John Piper, que ele pregou. Foi uma mensagem muito marcante. Ele disse que certa feita um membro da igreja dele, um homem de anos, estava vivendo em adultério. E o pastor John Piper falou para ele, irmão, você não tem medo de ir para o inferno? Ele respondeu, usando equivocadamente uma doutrina, assim como uma doutrina que é verdadeira, mas ele usando equivocadamente, assim como esse homem estava usando equivocadamente. Pastor, a gente pode perder a salvação? E o pastor John Piper respondeu, irmão, se você pensa dessa forma, é porque talvez você nunca tenha sido salvo. Porque a pessoa que é salva e remida, ela não vive na prática do pecado. Ela às vezes comete um pecado, aconteceu alguma coisa esporadicamente, mas ela não vive na prática do pecado. E aqui João estava combatendo os complacentes. Por quê, amado? Porque haveria uma ira vindoura. A ira vindoura virá. Ouçam, internautas, igreja, o dia que o céu se abrir e Jesus aparecer em glória, acabou a misericórdia, acabou a graça. Esse dia será de luz e de alegria para os salvos, mas será dia de terror e ranger de dentes para quem não estiver coberto pelo sangue de Cristo. O tempo é hoje. Pastor, depois que eu ficar velho, eu vou receber Jesus e vou entrar para a igreja. Você sabe se você vai acordar amanhã vivo?
Então João, ele veio com uma palavra forte e poderosa, raça de víboras, porque ele sabia que precisava ser categórico com aquela gente que estava arraigada a um princípio religioso equivocado, mas não para deixá-las lá, para lhes arrancar do erro e transformar as suas vidas. Então ele desmascarou uma falsa segurança. Ele exigiu frutos de arrependimento e enfatizou que a simples filiação religiosa ou práticas rituais não bastam, porque o machado está posto à raiz. Isto é um aviso severo do julgamento iminente, e isso sirva para todos nós. Ó você que tem carregado o título de cristão, mas tem vivido no mundo. Você que tem carregado o título de cristão, mas tem vivido em adultério. Você que tem carregado o título de cristão, mas vive falando palavrão, fazendo fofoca e criando divisão. Você que tem carregado o título de cristão, mas não tem dado o testemunho. Qual foi a última vez que você falou de Jesus? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho? Qual foi a última vez que você deu um bom testemunho do Senhor? Talvez você nunca tenha conhecido Jesus. Então a palavra é de confronto, a manifestação, ele exige manifestação prática de frutos de arrependimento. João não apenas denunciou o pecado, mas ele foi um mestre que ofereceu orientação prática. Amados, a igreja de Jesus está aqui, como o próprio Senhor Jesus fez com a mulher adúltera. O que Jesus fez com a mulher adúltera? Ó mulher, ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Graça. O que Jesus falou depois? Vai e não peques mais. Verdade. Então a graça de Deus recebe, mas não recebe de forma inclusiva para você continuar no pecado, porque tudo é um oba-oba e vai tudo acabar em pizza. Jamais. O Evangelho de Deus é transformador. E eu declaro essa transformação em cada uma das vidas que aqui estão, começando da minha até quem está ouvindo pela internet. Seja de glória em glória. Então, João foi um mestre prático para pelo menos 3 grupos dentro desse versículo. Primeiro, para as multidões, a instrução foi: seja generoso e seja solidário. Capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, amado, isso aqui é uma prática, uma evidência. Você, cristão, filho de Deus, seja generoso, não seja mão de vaca. Diga amém aí, igreja. Mão de peteca, mão aberta. Às vezes a pessoa está lá, às vezes tudo bem, que às vezes você já está com a corda no pescoço, está apertado, e você sabe, Deus conhece as limitações. Às vezes você está ali, está sobrando ali R$10, e você vê um cara pedindo um sanduíche, você atravessa até para o outro lado da rua, porque o cara ali vai me pedir um pão com mortadela. Amado, seja generoso, reparta o que você tem. Eu vou lhe dizer, Deus jamais permitirá que vá te faltar alguma coisa. Deus é fiel, diga, Deus é fiel. Depois João falou aos publicanos. Por que os publicanos? Porque eles eram notórios pela desonestidade e pela extorsão. Aí ele diz o seguinte, versículos 12 e 13. Olha lá, foram também os publicanos para serem batizados. Olha, eu quero batismo, eu quero ser batizado. Aleluia, amém. E perguntaram, mestre, o que a gente tem que fazer? Você quer dar o testemunho que você é um cristão? Você quer ser batizado e publicamente mostrar que você é um cristão? Então eu vou dizer para você o seguinte: não cobreis mais do que é estipulado. Não cobreis mais do que é estipulado. Não aceite propina. Nem pague propina. Não venha, não extorca? Não extorca ninguém. Não sei se está certa essa palavra. Não venha extorquir. Tá bom, agora melhorou. Principalmente quem tem posição de autoridade. Aqui ele está falando a pessoas que têm condições de fazer isso. E novamente ele vai falar isso agora para outro grupo que são os soldados, para que eles não usassem a autoridade dele para esse tipo de coisa. Veja lá, capítulo 3, versículo 14, ele diz, também soldados lhe perguntaram, e nós faremos o quê?
ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amado, volta lá, Eliade. Ninguém maltrateis, diga amém por isso. Ninguém dê denúncia falsa, amém por isso. E contentáveis com o vosso soldo. Ou seja, amado, esta mensagem de João Batista lá é hoje para a nossa sociedade. Ah, mas o cara roubou, líder do maior esquema político de corrupção do planeta, uma vergonha. É verdade, mas muitos de nós, brasileiros, se estivéssemos no lugar dele, talvez tínhamos feito a mesma coisa. Como diz um ditado carioca, que a oportunidade faz o ladrão. Para quem não tem Jesus, mas se você tem Jesus, meu amado irmão, você não compactua com isso. Se você tem Jesus, você sofre a pena. Opa, mas se você fizer uma vista grossa aqui, e a gente fazendo um negócio aqui, vai ser muito melhor para você. Não permita. Então ouça isso, João não instruiu ninguém a abandonar suas profissões. Pastor, é muito difícil ser político. Pastor, é muito difícil ser policial militar na rua. É muito difícil ser um advogado não sei o quê. É muito difícil. Amado, João não disse que ninguém devia abandonar a sua profissão. Pelo contrário, exercê-la com integridade e com justiça. Por quê? Porque arrependimento não é um sentimento abstrato. Arrependimento é uma revolução interior. É algo que se manifesta em evidências práticas. Arrependimento traz impacto na nossa ética pessoal e traz impacto em nossas relações sociais. Amado, como é que é o teu palavreado no teu dia a dia? Às vezes você está lá no teu local de trabalho, é palavrão para um lado, palavrão para o outro. Age como um mundano. Nós somos transformados pelo poder do Evangelho. Diga amém por esta verdade. Isso tem que se manifestar na tua ética pessoal. Depois, vamos ver aí nesses minutos que João foi um homem humilde. Ele era mestre, ele exortava como profeta, ele ensinava como mestre, mas ele era também um homem humilde. E ele entendia que o Messias que viria era o enviado de Deus. Então, amado, todos nós aqui estamos para apontar aquele que é maior do que nós, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória seja dada para Ele. Versículo 15 a 17 de Lucas 3, diz a palavra do Senhor: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Dizendo, gente, esse homem opera, esse homem fala, prega, coisas acontecem. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas veio que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ô santo Senhor Jesus. Ovelhinha santa, ovelhinha amada do Senhor, desatar as sandálias era uma tarefa das mais humildes, a tarefa de um escravo. João disse: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está mostrando a dignidade incomparável do Senhor Jesus Cristo. Não roube a glória de Deus, amado. Quando você estiver fazendo um trabalho na tua casa, como eu falei aqui na hora do ofertório, por exemplo, seja nas atividades rotineiras, ou seja nas grandes atividades da vida, coloque coração, porque você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Você está apontando para Ele que pode curar. Havia, amado, nos anos 50 e 60, no Vale de Milagres, amados, quantos milagres? Pô, você pesquisa aí, Vale dos Milagres, amados, gente que saiu com perna esticada, braço esticado, cego voltando a enxergar, paralítico andando. Eu creio que Deus pode fazer grandes milagres em nossas vidas também.
Eu creio que Deus pode levantar a palavra profética e ministérios proféticos que curem, que levem vida e salvação para milhões de pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: a glória pertence somente a Jesus Cristo. Diga amém por isso. A glória é somente ao Senhor Jesus. Portanto, amado, Ele batiza com o Espírito Santo, disse João. Ele vem, eu não sou de desatar, Ele batizará com o Espírito Santo. O que Ele está dizendo, amado? Somente Jesus, pelo batismo do Espírito Santo, pode renovar, pode transformar e pode capacitar tremendamente a vida da igreja. Você coloca a tua confiança nesse Senhor Jesus? Pois então, amado, que este Senhor e esta palavra transforme cada área da tua vida. Transforme casamentos, transforme relacionamentos, transforme a ética pessoal, transforme o linguajar, transforme a tua vida social. Onde o cristão passar, ele leva Jesus na sua essência. Onde o cristão se envolve, chegou o Evangelho. Chegou a palavra que transforma, chegou o poder do Evangelho, que é a salvação de todo aquele que crê. E nesses minutos finais, eu preciso dizer, amado, que ao viver o Evangelho como João, ao receber o Espírito Santo e produzir frutos de arrependimento, ao ser uma bênção grandiosa nas mãos de Deus, o que é que você pode esperar na tua vida? Vai vir problema por aí. Pode ter certeza que vai vir problema, porque o mundo não vai se agradar. Amado, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. No fim de tudo, como diz a palavra carioquês, ri por último quem ri, não, ri melhor quem ri por último. É isso aí. Você vai permanecer no fiel com a alegria do Senhor na tua vida. Agora, você vai enfrentar muitas lutas, assim como eu enfrento, assim como o cristão enfrenta. Olha lá o versículo 18 a 20, para fechar a mensagem desta manhã. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda mais sobre todas essas maldades e tudo mais, acrescentou sobre tudo isso mais uma coisa, o que? Lançar João no cárcere, que depois ainda foi decapitado. Então Herodias havia se divorciado dias antes do seu irmão, que era contra a lei e contra a moralidade. Agora o cara vai lá e pega a mulher do seu irmão. Amado, profeta João combateu isso e sofreu consequências. Então eu quero declarar para a tua vida, amado, coragem. Amém. Seja fiel a Deus. Amém. Às vezes o povo de Deus sofre a pena. Às vezes o povo de Deus é humilhado, é maltratado e é sofrido. Mas a fidelidade à sua vocação profética vai trazer à tua vida capacitação da parte de Deus. Assim como João, apesar de toda a perseguição e até mesmo martírio, quando nós lembramos de João, João foi a voz que clama no deserto. Aleluia. Amado, o irmão Charlie Kirk, que morreu pela causa do Evangelho, será lembrado para sempre e no céu galardão como um homem responsável por um dos grandes avivamentos nos Estados Unidos da América. Deus pode usar a tua vida, ovelhinha amada. Pastor, mas eu sou pequeno, pastor, eu não sou ninguém, pastor, não tenho muitos dons, não tenho muita capacidade. Pois é. Anás e Caifás estavam lá, os grandões do Sinédrio, mas a palavra de Deus veio a João lá no deserto. Deus pode usar grandemente a tua vida, ovelhinha amada. Então, eu termino dizendo, o ministério de João Batista é um farol no meio do mar revolto, no meio das tempestades, um farol da verdade para todas as gerações, e nos ensina de forma audaciosa, desafiadora, assim como ele desafiou as multidões, os publicanos e os soldados. E dentro dessas multidões, no Evangelho segundo Mateus, Mateus registra que no meio das multidões estavam os fariseus e os saduceus, as maiores autoridades rabínicas.
João botou o dedo e falou: raça de víboras para essa gente. Só pelo poder de Deus, amada ovelhinha. E é esse poder que está na tua vida. Diga: eu recebo esta palavra. É essa palavra que está hoje sobre nós, para crermos na intervenção soberana de Deus em tempos de crise. Você crê? Diga: eu creio, pastor. A crise está instalada, mas eu creio que Deus pode intervir. O problema no país é muito grande, mas eu creio que Deus pode intervir. Pastor, o problema no casamento está quase levando ao divórcio, mas Deus pode restaurar a tua família. Pastor, meus filhos estão com o pé nas drogas, mas Deus pode libertar esta alma. Creia nesta palavra, ovelhinha amada. Creia na urgência do arrependimento genuíno. Você que tem sido complacente com o pecado. Não tem nada demais. Uma mentirinha aqui, uma fofoquinha ali, uma propininha ali, um adultério acolá, um cigarrete aqui acolá, um alquinho da cachaçinha acolá. Amado, seja liberto em nome de Jesus. Não seja complacente com o pecado. Peça a Deus, e Deus te capacita em nome de Jesus, para que você viva, porque para a liberdade foi que Cristo te libertou. Assim, a manifestação prática de uma vida transformada na tua vida será instrumento de Deus para converter muita gente. E eu termino com 2 Coríntios 5, 17 a 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da Santo Pai, da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Estenda as suas mãos para o altar. Pai, que nesta manhã, esta palavra possa, como edificação e exortação, Pai, alcançar o coração de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, e pela internet, para edificá-las, para abençoá-las. Estas ovelhinhas compradas pelo sangue de Jesus Cristo, Messias de Deus Salvador, para que elas sejam, Pai, tão edificadas da vida, que os frutos se manifestem em todos os departamentos, em todas as áreas, seja na família, no trabalho, no casamento, seja nas finanças. Ó Deus, que esta palavra alcance de forma poderosa, levando frutos, levando libertação, levando poder, levando a força que só o batismo com o Espírito Santo, só Jesus Cristo e uma vida transformada pode conceder, em nome de Jesus. Assim nós oramos para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Estenda as suas mãos para o altar da igreja. Vamos nos despedir, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor nos acompanhem em todos os nossos caminhos, que sejamos livres dos homens maus, ruins, fraudulentos, sanguinários, enganadores, que haja paz na vida de cada ovelhinha neste lugar, que tenhamos uma semana na mais perfeita vitória, que esses últimos diazinhos de setembro sejam uma bênção na vida de cada ovelha, e que esta palavra, Pai, traga grandes frutos na vida do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã de domingo e para todo sempre. E aqueles que são voz de Deus,
no meio do deserto, digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.